O segundo fundo que a gente tem mais exposição é o Guepardo, Isso aí. não é? O Guepardo, cara, eles vieram, a gente gravou um podcast, cara, o Otávio lá, assim, os caras são incríveis, incríveis, tá? Eles tiveram uma multiplicação de capital desde 2001 de 70 vezes. Então pensa assim, ó, se você tinha R$ 1 milhão em 2001 e você investiu lá, R$ 1 milhão virou 70 milhões. vezes. Ou seja, os caras tiveram um retorno, eu não lembro agora, mas acho que de uns 23% Isso. por ano. Uhum. Então olha isso, 23% por ano. Só que imagina um fundo incrível desse, que teve 23% ao ano de rentabilidade, Isso desde... 2001. 2001. Olha, tá bem... Não, animal. invejado 20 esse anos, histórico. 21, né? Mas sabe o que é mais bizarro? Quanto você acha que os cotistas ganharam? Uma parte perdeu o dinheiro. Porque tirou antes, né? Não, porque o cara entrou no topo e saiu no E fundo. saiu no fundo. Igual com o Peter Lynch. É igual o Peter O Lynch. pessoal usa o fundo errado. Ó, Né? a média, mas a gente tem essa resposta. Ó, da Malu, ela tá Você sabe que na série não vai Desculpa, tipo, aí nos comentários, aí eu não sei porquê, né? Deixa quieto. Não, cara, ó, o fundo ele rendeu mais de 20% ao ano. Consistente, desde 2001. Os cotistas perderam na média 2% por ano. Você entendeu? Por isso que é o que você falou, assim, precisava, assim, pegar o investidor pessoa física e botar ele numa cadeira e falar assim, cara, não se mexe. Porque muitas vezes, é claro que existe exceção, mas de uma forma geral, não se mexe, cara. Você se mexer vai fazer cagada, vai fazer burrada, né? Então, pra mim, assim, não gastar, né, errado o seu dinheiro vai garantir que você não vai empobrecer, né? O que vai te enriquecer é o trabalho e o fruto do seu trabalho, e o que vai acelerar esse processo é o investimento. Agora, não dá pra você inverter essa ordem. Entendeu? E as pessoas, elas muitas vezes querem ficar acertando o time do negócio sem ser um profissional, sem ter tempo de fato. Sim. Anos. O Thiago deu o exemplo da Guepardo. Tem uma rentabilidade de quanto? 20? Puta, uns 23, 24% ao ano, desde 2001, assim. Vamos jogar para baixo, então. 21%. 20%. 20. 21%? 21% desde 2001. A gente conversou há pouco tempo com o Werner, da Trígono. Né? E ele tem um tempo de fundo menor, mas a rentabilidade anualizada dele, pegando desde 2018, é de 35%. Ele investe em small caps. E o que é mais bizarro, né? Se você pega o desempenho das small caps, nesse mesmo período, desde 2018, foi de 30%. O Ibovespa ganhou das small caps, foi 31,8%. Porque pegou esse ano que elas caíram mais do que o Ibovespa. O desempenho do fundo dele foi de 235,8%. Ele deu uma surra em ambos os benchmarks que nós temos aqui de ações. E você paga uma taxa para investir no fundo. Só que é uma taxa que ela é muito compensada em desempenho. Eu até falei para ele, cara, você seria muito mais famoso se fosse americano. Você seria um Peter Lynch, porque esse desempenho está melhor do que o do Peter Lynch. Numa janela de tempo menor, mas que vai ficar cada vez maior com o tempo. Ele é um cara que sabe muito o que ele faz. Vou trazer um número aqui de um gestor, que vocês trouxeram números grandes, então também tenho que trazer um que ainda não veio aqui, mas vai vir, já está marcado, inclusive, para falar com você, Perini. IP Participações. Ah, esses caras são muito bons. Vem amanhã. É amanhã. Muito Amanhã. Amanhã. Muito bons. Ó, essa gestora existe desde 1994. Não, mas fala mais devagar. 1994. 94, Eles estão plano aqui real. desde 94. Isso aí, cara. exatamente desde o início do Plano Real. São 27 anos aí de gestora. Eles têm hoje uma equipe com 20 pessoas gerindo os recursos dos investidores e eles trouxeram, né, para os investidores que compraram a cota 1 um retorno singelo de 18.468% nesse período. Ou seja, um cara que colocasse... Você tem esse 18 número? mil? Tipo, botou 100 mil, quanto que teria hoje? 18 milhões de reais, mais ou menos. É. E contra um Minha Ibovespa... performance foi ligeiramente pior. Pouca coisa. Ó, contra um Ibovespa de 2.747. Aí eu pergunto, tá caro pagar 2% por ano para ele fazer esse resultado pra Essa você? performance já é líquida de taxa. Vamos É deixar líquida isso de bem taxa, claro. é líquida de taxa. Os 2%, se você pegasse ali, vamos botar grosseiro aqui, né, você pagaria 54% de taxa para ele te dar 18.468% de retorno. Mas é porque, e isso também aconteceu comigo lá atrás, eu falo pra Malu que o jovem ele tem uma tendência a se achar melhor do que ele é. É até um efeito conhecido, né? Efeito Dunning-Kruger. Você começa a estudar um negócio, pensa que é muito bom enquanto não é, enquanto os caras que estudam há muito mais tempo geralmente sofrem da síndrome do impostor. O cara pensa que é pior do que ele é de fato. Se inverte no final depois que você estuda mais. E no começo, a tendência de quem é mais jovem, até porque ganha menos na sua atividade profissional, é querer pegar os investimentos e fazer aquilo sozinho.
O que a gente vê depois de um tempo, o cara ficando mais velho, ganhando mais e vendo que o maior retorno é sobre o trabalho, é ele querer terceirizar os investimentos para focar mais em trabalho. A gente vê isso até aqui dentro do Grupo Primo, porque a gente tem a Speech aqui. E se pega lá na base da Speech, os assinantes de uma carteira de fundos geralmente é um público mais velho, em comparação com os assinantes de um relatório para comprar e montar sua carteira de ações, que já estão querendo terceirizar uma parte, né? Que usa o trabalho de pesquisa de outras pessoas por um custo muito baixo para ter uma pré-seleção de ações que ele pode achar interessante. Então, eu lá atrás eu fazia tudo sozinho. E hoje a minha cabeça é terceirizar mais, porque eu entendo que, mesmo que eu saiba fazer um negócio, eu não vou saber fazer igual o pessoal da IP. Ou igual o Werner, que pega small caps, que olha para empresas que eu nem conhecia. Né? Ele pega aquilo, consegue fazer um monte de contas, ter acesso para aquela empresa porque ele tem bilhões sob gestão.